A customização que eu trago para você hoje é muito simples. Você vai precisar de uma camiseta, alguns chatons, um único ponto de bordado e a transformação que você vai fazer é isso aqui. Uma camiseta branca, muito estilosa, super fácil de fazer. Então, me segue aqui que logo eu vou te mostrar quais são os materiais que você precisa. E os materiais usados nessa customização são os seguintes. Eu tenho aqui 3 tamanhos diferentes de chatons, sendo eles o de 12, o de 10 e o de 6 milímetros. Além disso, eu tenho uma tesoura comum, uma linha de costura e tenho aqui também um rolo de linha de poliamida, é a poliamida 60. Você pode usar a linha que você tiver em casa, pode ser uma linha de costura tradicional. A recomendação que eu te faço é que ela seja de uma cor parecida ou com a sua pedraria ou com a peça de roupa que você vai customizar. Nesse caso, eu estou optando por uma cor semelhante à minha pedraria. E lembrando também que a peça de roupa pode ser a peça de roupa da sua escolha. Aqui eu vou mostrar uma camiseta, mas você pode customizar uma calça, uma jaqueta, uma camiseta colorida. Isso fica a seu critério. Bom, e aqui eu já passei a linha na agulha, eu dei um nozinho em apenas uma das extremidades, mas se você estiver usando uma linha comum de costura ou uma linha um pouquinho mais frágil, eu recomendo que você junte as duas pontinhas da linha e dê um nó, que daí assim você vai deixar a tua linha mais reforçada, fica mais difícil de arrebentar. Eu vou começar esse trabalho usando o chaton de 12 milímetros, que é o maior deles. E a ideia dessa customização é contornar a costura do corpo da camiseta com esses chatons. Então, eu vou começar pela barra, venho contornando tanto na frente quanto na parte de trás. Em seguida, eu vou subir essa costura lateral, dando sequência aqui nessa costura da manga. Também vou costurar tanto na frente quanto atrás. Em seguida, eu vou subir aqui pelo ombro, contornando a gola, descendo aqui pelo outro ombro, e fazendo todo esse contorno do corpo da camiseta. Lembrando que essa parte aqui da manga eu também vou costurar o chaton de número 12. Então vamos lá que eu vou te mostrar qual é o próximo passo. E essa customização eu vou começar pela barra da camiseta, a barra que fica embaixo. Eu tenho aqui então os chatons de tamanho 12, que são os maiores. Eu vou separar uma quantidade aqui e eu vou te mostrar como a gente vai dar início para essa transformação. Então eu vou pegar a extremidade aqui da minha camiseta, vou selecionar o lugar onde eu desejo posicionar o meu chaton, eu venho e coloco ele aqui, eu quero que ele fique bem próximo da barra. Então o ideal é que o meu primeiro ponto comece mais ou menos aqui. Então eu vou tirar esse chaton, vou dar um piquezinho com a ponta da minha agulha no tecido, vou puxar a linha até o final, até aparecer o nozinho do arremate. Então aqui vocês estão vendo que eu dei o nozinho em apenas uma extremidade da minha linha. Então venho aqui novamente, dou mais um piquezinho, porque esse é o nó que vai segurar a nossa pedraria. Então eu dei um piquezinho, eu não passo a agulha toda, eu venho com a ponta aqui que já está passada da linha e dou 2 voltas ao redor da agulha e puxo essa agulha até o final. Então, vocês vão perceber que aqui a gente vai estar com 2 nozinhos. O primeiro que é o da ponta da linha e o outro é o que realmente vai segurar a nossa pedraria na camiseta. Então, essa sobrinha que tem aqui, eu posso cortar. Mas você não precisa ficar preocupada porque não vai aparecer na camiseta. A gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou pegar minha agulha, bem pertinho aqui da onde eu dei esse segundo nó, e vou jogar ela para trás, exatamente onde eu desejo começar o meu ponto. Então eu volto com essa agulha aqui e agora sim a gente vai começar o trabalho. Bom, então eu tô aqui com os meus chatons. Você pode perceber que ele tem 2 furinhos, fica aqui um em cada extremidade. A gente vai precisar costurar ele passando com a agulha nas 2 extremidades para deixar ele bem firme no tecido. Então, o primeiro passo vai ser passar com a agulha de baixo para cima. Agora, eu venho, passo a linha aqui até o final do chaton,
posiciono ele sobre o tecido, aqui sobre a minha camiseta. Nesse caso, eu quero que ele fique bem próximo da barra, aqui da borda da barra. Então, eu posicionei o chaton aqui, volto com a minha agulha, a pontinha da agulha, bem perto da extremidade do chaton, um pouquinho antes de onde estava saindo a primeira linha aqui, né? E vou jogar essa agulha um pouquinho para frente, o suficiente para a gente conseguir subir com a agulha pelo outro buraquinho. Então, olha só, vou puxar aqui até o final e vocês vão perceber que o chaton ele vai se posicionar quase que instantaneamente. Então, aqui eu volto com a agulha de baixo para cima e ele fica bem pertinho da borda onde eu quero. Eu vou voltar com a minha agulha de baixo para cima, só que agora dando uma beliscadinha no tecido, porque agora a gente vai firmar essa outra extremidade no tecido para que ele fique melhor, sabe? Para que ele não fique balançando. Então, dei uma beliscadinha, tô subindo com a agulha de baixo para cima, então as duas pontas estão costuradas na minha camiseta. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar mais uma vez a ponta da agulha bem rente aqui com a extremidade do chaton, dou uma beliscadinha e jogo a minha agulha aproximadamente, no meu caso, meio centímetro para frente. Essa distância aqui é a distância de um chaton para o outro. Se você quiser que ele fique mais próximo, você diminui essa distância. Se você quiser que ele fique mais afastado, você aumenta. Então, vamos lá. Joguei a minha agulha, puxo a linha aqui até o final, dou uma puxadinha aqui para garantir que o chaton esteja bem firme. Venho aqui novamente com a agulha de baixo para cima do chaton, volto um pouquinho com a agulha um pouquinho antes de onde saiu essa linha anterior, jogo a agulha aqui para frente e esse movimento eu vou fazendo até o final. Posiciono aqui o chaton sobre a minha camiseta, bem pertinho da borda, como eu gosto. Passo a agulha de baixo para cima aqui do segundo buraquinho. Agora eu venho com a agulha novamente, dando uma beliscadinha no tecido e subindo mais uma vez no segundo buraquinho. Agora eu volto com a agulha bem rente ao chaton, jogo para frente aqui o equivalente a meio centímetro, no meu caso. Novamente, com a agulha de baixo para cima do chaton, volto um pouquinho com a ponta da agulha, jogo aqui um pouquinho para frente. Subo com a agulha de baixo para cima, no segundo buraquinho do chaton. Dou uma beliscadinha no tecido aqui, para travar essa pedraria na camiseta. Venho com a agulha bem rente na bordinha e jogo essa agulha um pouquinho para frente, mais ou menos aqui, meio centímetro. E isso eu vou fazer até o final. Essa camiseta, eu quero que o chaton, ele percorra toda a barra, tanto na frente quanto nas costas. Então, eu vou circular ela toda e o último chaton vai parar aqui. Depois eu mostro para vocês como é que vai ficar o resultado dessa primeira carreira. Bom, eu finalizei aqui a primeira carreira de chatons na barra da camiseta. Eu vou aproveitar para arrematar aqui o último com vocês, porque eu quero mostrar como que a gente faz o ponto final. Da mesma forma, a gente tem um segredinho ali para que o acabamento do ponto, do nozinho, não fique exposto. Na hora de finalizar a carreira, também tem um segredinho. Novamente aqui eu peguei o chaton de baixo para cima, então eu vou mostrar aqui como é que eu vou dar esse acabamento. Então eu coloquei aqui a agulha no tecido, vou fazer tudo exatamente igual como foi ensinado até agora. E aqui é o segredinho. Então eu finalizei aqui a última passada de linha no
segundo buraquinho do chaton. Agora eu vou pegar essa agulha e jogar a pontinha dela aqui para debaixo do chaton. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês. A agulha tá aqui. Então eu vou puxar essa linha para cá. E aqui onde saiu a linha, eu vou dar uma beliscadinha no tecido. E da mesma forma como nós demos o ponto inicial, eu vou fazer o ponto final. A agulha, ela tá pinçada aqui no tecido. Eu vou pegar essa parte aqui da linha e vou dar de 3 a 4 voltinhas ao redor da agulha. E puxo a agulha até o final. A gente tá vendo aqui que esse nozinho, ele tá sendo feito. Então, puxei aqui. O nozinho, ele tá embaixo do chaton. Então, o que que eu vou fazer aqui agora, mais uma vez? Eu vou passar a agulha aqui, em algum pontinho qualquer. E puxar essa linha aqui até o final. Porque daí, o pontinho, o nozinho, ele vai ficar ainda pra dentro do tecido. Agora, eu venho com a tesoura, corto essa linha rente e tá aqui finalizada. Então, nem por baixo e nem por cima essa linha fica aparente. Então agora eu vou dar sequência nesse trabalho. E qual é o próximo passo? Aqui eu já dei o pontinho inicial, porque eu vou subir com esse chaton, o número 12 ainda, que foi o mesmo que a gente usou aqui na barra. Eu vou subir exatamente seguindo essa linha aqui da lateral da camiseta. Eu tô aqui fazendo uma das laterais da camiseta e eu achei importante mostrar um detalhe aqui pra vocês, porque se você nunca bordou, talvez você sinta um pouquinho de dificuldade na hora de segurar a camiseta para bordar. Então aqui, como é que eu faço? Eu pego a camiseta pela barra e venho puxando ela aqui com a mão. Então aqui, onde eu tô bordando agora, eu vou mostrar pra você como é que eu faço essa pegada, que é o que deixa o tecido firme para eu bordar aqui os chatons. Então, eu mantenho o polegar na parte de cima e a minha mão aberta não, desculpa, fechada na parte de baixo para sustentar aqui o tecido, o chaton e também para ser um suporte para minha outra mão conforme eu vou bordando. E conforme eu for avançando, eu vou puxando esse tecido. E eu voltei aqui com uma nova dica, porque conforme eu fui construindo esse bordado, eu percebi que quando eu fui subindo aqui o bordado na lateral da manga, segurando por aqui, pela gola, a pegada fica mais fácil. Aqui então eu já contornei a parte da manga, fiz a parte da frente, a parte de trás e o ombro, então agora eu vou começar a contornar a gola. E eu vim mostrar aqui o resultado da camiseta, então ela já tá toda contornada com o chaton de 12 milímetros na barra, tanto na frente quanto nas costas, nas duas laterais. Então vocês podem perceber que eu segui bem certinho aqui todas as costuras. Certo? Então agora a gente vai passar para o outro passo, que vai ser usando então o chaton de 10 milímetros. E eu já separei aqui uma quantidade de chatons de 10 milímetros. Eu vou começar dando o pontinho inicial, mas antes disso, eu vou posicionar aqui o meu chaton para eu ter uma ideia de onde eu quero que ele fique. A ideia dessa próxima carreira é que o chaton de 10 milímetros fique entre os chatons maiores. Então, eu quero que ele fique mais ou menos nesse espaçamento aqui. A ideia é que a gente siga nessa sequência. E eu vim mostrar como ficou o resultado do bordado do chaton de 10 milímetros na barra. Então, eu coloquei o chaton tanto na barra, na parte da frente, quanto na parte de trás da camiseta. O próximo passo agora vai ser subir aqui pelas laterais. Na parte lateral da camiseta, eu vou subir com o chaton de 10 milímetros dos dois lados, tanto na parte das costas, quanto na parte da frente.
Chegando aqui na manga, ao invés de nós subirmos aqui dos dois lados, eu vou subir inicialmente apenas pela frente. Primeiro eu quero ver como é que vai ficar esse resultado. Se eu achar necessário, eu venho complementando com esse bordado na parte de fora aqui da manga também. No ombro, nós faremos a mesma coisa. Eu vou bordar aqui por dentro, contornando a gola, passando pelo outro ombro, descendo aqui pela parte de dentro da manga. E aqui, mesma coisa, vamos bordar o chaton de 10 milímetros dos dois lados. Aqui no ombro, nós faremos a mesma coisa. O chaton de 10 milímetros, ele vai ser bordado tanto na frente quanto na parte das costas. A mesma coisa vai acontecer aqui com a gola. Vamos bordar o chaton de 10 milímetros aqui e também descendo aqui pelo outro ombro. E novamente pela parte de dentro da camiseta. Logo mais eu volto aqui então para mostrar como é que vai ficar esse resultado. Tô de volta e agora eu quero mostrar o resultado da camiseta com a aplicação dos chatons de 10 milímetros. Eu contornei toda a costura dela, tanto na frente quanto na parte das costas. Quero mostrar aqui os detalhes para vocês. Eu tô amando o resultado. A lateral então eu fiz dessa forma, seguindo com o chaton de número 12 no meio. O mesmo eu fiz aqui na parte do ombro, chaton no meio de número 12 e o contorno com o chaton de número 10. E agora a gente vai seguir aplicando o chaton pequenininho. A sequência vai ser exatamente a mesma. Nós vamos contornar toda a borda da camiseta, agora com esse chaton um pouquinho menor. E agora eu tô aqui com os chatons de 6 milímetros. Eu já fiz o pontinho inicial, vou dar seguimento aqui então no contorno da camiseta. O raciocínio agora, a ideia é que esse chaton pequenininho, ele fique entre os chatons de 10 milímetros. Então a gente vai seguir essa sequência no contorno de toda a camiseta. E eu voltei com o resultado final dessa camiseta. Quero mostrar aqui para vocês os detalhes de como ficaram as carreiras de chatons com tamanhos diferentes. Então aqui a última carreirinha que eu coloquei foram dos chatons de 6 milímetros. Fiz todo o contorno dele conforme eu havia comentado. Aqui na lateral ficou uma lateral bem detalhada, o mesmo nas mangas, na gola, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Vou mostrar para vocês essa peça no corpo, para vocês terem uma ideia da beleza que isso daqui ficou. E esse é o resultado final da camiseta. Eu espero que você tenha gostado. Vou mostrar aqui de pertinho para você ver os detalhes. Além de gostar, eu espero que você faça, porque o que eu te ensinei aqui foi uma transformação completa de uma camiseta básica branca com apenas um ponto e um material. Então não perca essa oportunidade, aproveita para transformar suas peças de roupas. Isso que eu ensinei para vocês numa camiseta pode ser feito em qualquer outra peça de roupa. Você pode usar essa mesma técnica para transformar uma calça, uma jaqueta, um moletom, enfim, o que você quiser. E olha quem veio visitar a gente aqui. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.